O Corinthians joga de maneira defensiva, com resultados expressivos, o clube mais vencedor da década, há 10 anos. Foram o quê? 10 jogos na temporada? E você, e você está mudando uma filosofia de jogo. Então, assim, não dá para você chegar e falar assim... E com gente chegando, né? Joga tudo isso fora, porque foi eliminado da Libertadores. E acho que o torcedor percebeu isso. E eu vou dizer também por que percebeu. Porque o Corinthians não se classificou, mas deu gosto de ver o jogo do Corinthians. E antes... Esse último. O último. E o Corinthians passou o último ano, principalmente, com o torcedor com agonia de ver o jogo do Corinthians, mesmo quando o Corinthians vencia. Era assim, um negócio, era algo constrangedor. Você queria que aquilo acabasse, aqueles 90 minutos se acabassem. Não importa o resultado. E agora não, agora você vê um futebol sendo jogado, seja ele vitorioso ou não. Uma maneira de pensar futebol diferente, que é mais agradável. Então, assim, é um projeto que o torcedor comprou também. Pelo menos eu senti isso com os aplausos para a eliminação. Né? Não para exatamente para a eliminação, mas para o jogo da eliminação. Principalmente o primeiro tempo, né? É uma ideia que todo mundo tem que comprar junto. Então, a torcida tem que cobrar, porque pode ser que não venha título nenhum esse ano, né? E daí, ok, né? Aí o presidente disse isso, o André Sanches disse isso, logo depois da eliminação. Falou assim, gente, não é um ano de reconstrução, então não é um ano que a gente estava contando com dinheiro, por exemplo, da Libertadores. Perdeu 20 milhões de reais só de não ter passado aí adentrado na fase de grupos da Libertadores. Mas ele falou, aqui ninguém está pensando em dinheiro, palavras do André Sanches, aqui ninguém está pensando em dinheiro, ninguém está pensando em título, a gente está pensando na reconstrução. É óbvio que o Corinthians precisa também se sanar financeiramente, porque existe um problema financeiro lá, terminou o ano com 144 milhões de reais de déficit, então precisa de saneamento também financeiro, se cuidar financeiramente, mas precisa se reconstruir como equipe. Então a torcida tem que ter paciência, o dirigente precisa ter paciência, o treinador, os jogadores. Esse ano é um ano para não ter cobrança, para deixar o Thiago Nunes trabalhar, os jogadores se adaptarem. E, por favor, né? O futebol brasileiro nunca permite esse tipo de coisa. Quem sabe existe uma mudança agora, né? Na maneira de pensar, a gente consegue ver isso. Veja com só. o Fernando Diniz, com o Thiago Nunes, quem sabe? O Corinthians pode ter objetivos esportivos essa temporada, objetivos esportivos até relevantes. Sim. Se o Corinthians for campeão paulista, o paulista vale menos, estadual não era... É tetracampeão paulista, é algo inédito. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, tem mais de 100 anos. O Campeonato Paulista, na verdade, o paulistano conquistou há mais de 100 anos e o paulistano não joga mais futebol. Existe como clube, mas não é um clube de futebol. Mas dos 4 grandes de São Paulo, ninguém foi tetracampeão. Então, há um objetivo esportivo. A Copa do Brasil é uma possibilidade para o Corinthians. Se o time for se acertando, ele entra com condição de disputa de título da Copa do Brasil. Então, existe... O Campeonato Brasileiro eu acho mais difícil, ainda que o time se acerte por limitação de elenco. Mas existem objetivos esportivos possíveis para o Corinthians dentro da reconstrução financeira e de filosofia de jogo. Então, e a Libertadores não era, pelo menos no meu ver, um objetivo esportivo tão alcançável quanto o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Tem menos importância que a Libertadores? Tem, mas dentro de um processo de reconstrução, esses títulos que o Corinthians pode disputar esse ano, eles são relevantes. Bem, no jogo contra o Guarani, o jogo da eliminação, o Thiago Nunes surpreendeu na escalação, né? Colocou lá Wagner Love e o Bozelli jogando juntos. Eu quero mostrar para vocês agora o campinho, provável escalação dele para o clássico contra o São Paulo. Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique Gil e Sid Clay. Olha a cara do Lofredo, adoro. Camacho e Cantilho. Johnny Gonzalez, se for liberado, né? Luan, Pedrinho ou Love e Bozelli. Então, quer dizer, ainda existe essa dúvida, essa possibilidade aí dele jogar com Love e Bozelli. Vão ficar bastante surpresos de Johnny Gonzalez. Johnny, por favor. Johnny. Ele pediu. Meu nome é Johnny. Eu acho que ele não começa também, não. Eu acho que ele não começa. Também acho que não. Porque, vai ficar no banco ali. Seguindo o padrão Thiago Nunes, né? Se o jogador está sendo liberado em cima da hora, ou se o Cantillo, que estava treinando com ele, foi liberado em cima da hora e não jogou,
Sim, eu vou ficar bastante surpreso se o Johnny Gonzalez for liberado em cima da hora e jogar. Também acho. Se for liberado, vai começar no banco e ele deve repetir a escalação do Também clássico. acho que não. Não? Clássico, né? Também acho que não repete a escalação do jogo contra o Guarani. Não vai de Love e Bozelli? Não. Vai de Pedrinho, Luan e Janderson. Janderson. Como é que tá o Ramiro? Não tem condição Não? ainda, não, tá fora. Não, tá Entendi. se recuperando. A gente preparou aí uma ilustração para vocês, para a gente fazer um comparativo entre as duas joias das duas equipes, né? Antony e Pedrinho. Números aí dos dois para os nossos queridos comentaristas analisarem. Jogos pelo clube. Antony, 48, Pedrinho, 130. Titular, 79 partidas como titular o Pedrinho. Entrando como reserva, 51-9. Minutos em campo. O Pedrinho realmente, né, atuando muito mais do que o Antony. Mais tempo. Quase 8, né? Exatamente. Quase 8 mil minutos em campo. O Antony quase 4 mil. 11-6 em gols e 13-6 em assistências. 11-6 em gols, mas assim, com o dobro de partidas como titular, né? Então, quase o dobro de partidas como titular, quase o dobro de gols. É difícil a gente colocar essa questão dos jogos pelo clube, porque 51 partidas entrando como reserva, você nunca sabe em que momento o jogador entrou em todas as partidas. Naqueles últimos 3 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ou então com o jogo já ganho, ou com o jogo já perdido, e aí isso muda um pouco. Então, tentar comparar o número de partidas como titular e o número de gols, que você vê que tem uma semelhança, né? Você tem o dobro, quase o dobro e quase o dobro. Então, assim, são jogadores em número de assistências. Aí o Pedrinho também, ó. Quase o dobro de assistências do Antony. Então, são números relativamente... Assim,